Sim. É porque eu só tenho colocado, não tem nem presença aqui. É porque quando o aluno às vezes entra depois, que eu já botei a presença, antes de sair, vocês têm que me lembrar, professora, botou presença para mim, tá bom? Quando Bom eu não dia. perguntar, bom dia. Quando eu não perguntar, vocês falam para mim, professora, coloca presença. Tiago, bom dia. Tem mais alguém que entrou aí enquanto eu estava Bom falando dia. com a Eu, Maria? eu, Eu quem? Josias? é, Josias. Quem mais? eu, tia. Alexandra. Alexandra. Felipe. Quem mais? Richard. Felipe. Wilson. Isabela. Sim. Quem? Isabela? É, Tá, então vou falar Felipe. quem? Pedro. Felipe. Pedro. Isso. Davi. Felipe. Isso. Então, conferindo aí quem já está na sala. Alexandra, Davi, Giovana, Isabela, Josias, Gailane, Maria Eduarda, Mariana, Miguel, Pedro, Richard e Tiago. Mais alguém que eu não Felipe. Eu, Felipe. Quem? Yasmin, Não, Felipe. Yasmin. Ah, tá. Oi? Felipe. David. Davi, Felipe. botei, falei, Davi. Falei sim. Yasmin, cara de E Felipe, tia. Milena, né, Sou eu. Milena? Falei, Milena. Quem é que falou aí? Sou eu. Felipe, tia. professora, sou eu, Ângelo. Espera aí, quem é que tá com o nome de Sky aí? Sou eu, Ângelo. Ângelo, espera aí. Ângelo, presente. Espera aí que eu passo alguém aí que estava falando comigo quando eu fui botar presença. Tio João Henrique escreveu no chat. Isso, João Henrique. Ok, então vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu botar aqui para gravar. Ah, não. Já estamos gravando nossa aula. Olha só, na semana passada, tá todo mundo vendo aí a imagem? Sim, Sim. Semana passada, nós iniciamos o capítulo 5, certo? Né? Certo. Aí, no início do capítulo 5, na página 288, ele fala de vários povos, 6 povos, né? E aí eu comentei cada um deles, né? Falei que eles chegaram aqui por volta de entre 11 e 50 mil anos. Vimos aí os inuites, que são os esquimós. Falamos do Sioux. Desculpa, gente, eu não consertei isso aqui. Deixa eu ver se eu conserto agora. Isso. Pronto, agora tá certo. Dos Sioux, astecas. Aí eu falei que nós iríamos conhecer um pouquinho mais de 3: astecas, incas e maias, né? Esses 3 aí. E falamos também dos tupi, né? Os índios tupis, que eram uma boa parte aqui do Brasil. Inclusive, como nós falamos sobre indígena, eu coloquei lá na plataforma, aliás, o Gilbert colocou para mim, a folhinha para palavras indígena. Alguém chegou a imprimir? eu. Eu? Mariana? Só a Mariana imprimiu a folhinha? Eu não tinha visto. Então, aí quem por acaso também não. Eu coloquei lá. Oi, Nath. Eu vi, É só onde a gente esqueci de tá na plataforma? imprimir. Ficou na plataforma, sim. Ah, então Depois, ele me... depois você pega, então. Presta atenção, para não te atrasar, depois. Ah, tá bom. Então, o que eu coloquei lá?
que nós falamos de vários povos em toda a América, né? Isso. Ótimo, Mariana. E aí, o que que nós vamos ver? Nós vamos fazer uma correção disso aí. Tem duas atividades. A primeira, circule as palavras de origem indígena, né? Circular as palavras. A outra tarefa é colocar um P de papai, né? Para as palavras de origem portuguesa e A para as de origem africanas. Então, nós vamos. Presta atenção, pessoal. Quem não imprimiu, depois vê lá. Vai anotar no seu caderno. Então, quem não tem, Milena, quem não imprimiu, pega o seu caderno e coloca lá. Palavras de origem indígena. Viu, Milena? Anota aí no caderno. Palavras de origem indígena. E aí nós vamos falando e quem não tem a folhinha vai escrevendo, né? Já que a América era toda habitada por povos indígenas. E aí eu achei legal essa atividade. Então vamos fazer essa atividade primeiro. Então vamos lá. Aracaju. O que vocês acham que é? Indígena, portuguesa ou africana? Não. Ariana, o que você colocou? Eu circulei. Circulou, isso. Então, Aracaju é uma palavra indígena. Isso. Qual página? Ô, tia, tá no livro? Não, gente, tá na folhinha complementar que ficou na plataforma, Ah, tá. tá? Aí vocês anotem no caderno, escreva no caderno. Palavras de origem indígena. Aí vai escrever as palavras que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, aí nós temos Aracaju. Aracaju. Aracaju é uma palavra indígena. Certo? Então, vamos ver. Cobra. O que seria cobra? Eu botei P. P de portuguesa, isso, muito bem. Então, essa a gente não vai circular, essa é de origem portuguesa. Isso. Vou fazer o seguinte, vocês vão anotando, depois eu vou botar essa resposta, vou pedir de Gilbert para colocar lá na plataforma todas as palavras que são de origem indígena, portuguesa e africana, tá? Senão a gente vai demorar muito e não vamos dar seguimento ao nosso conteúdo, tá bom? Ô, tia, então eu não vou nem copiar aí, depois eu vou imprimir. Tá bom. Então, a número 3, bagunça. É africana. Isso, origem africana, bagunça. Bagunça. Caramelo. Portuguesa? Portuguesa? Portuguesa, isso, portuguesa. Caramelo. Cachaça. Eu vou botar portuguesa por causa que brasileiro, né? Mas eu circulei. Indígena? Na cachaça é africana. Tá? Cachaça é de origem africana. Ô, tia, Oi. tinha uma pesquisa na internet que ela tava me ajudando, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade nisso. Aí ela falou que tem uma palavra aqui que é holandesa. Tá, vamos chegar lá. Eu não achei nenhuma holandesa, não, mas pode ser que eu esteja também sem saber, tá? Vamos lá ver. Cachaça, então, é africana. Canjica. Africana. Africana também. Canjica, de origem africana. Lancha. Lancha, né? Aquele barquinho que corre bastante. Portuguesa? Portuguesa, isso, portuguesa. Minha mãe falou que era holandesa. Eu tenho aqui na minha pesquisa, eu tenho que é portuguesa. De repente, pode ser também, tá, Mariana? Eu vou dar certinho que eu botei P. Tá. A outra, capivara.
Indígena. Indígena, isso, indígena. Ah, essa aí todo mundo ia saber. Curumim. Indígena. Indígena. Isso, indígena, né? Curumim. Iguaçu. Português? Portuguesa. Indígena. Indígena, é indígena também, tá? Indígena. Jururu. Indígena. Indígena. Indígena também. Alguém sabe o que é jururu? Não. Não. Quando a gente fala assim, às vezes a pessoa tá tão triste, né? Tá aborrecida. Aí a gente fala assim, ih, fulano tá tão jururu. É esse significado. Palavra número 12, quiabo. Africano? Africana. Quiabo, todo mundo conhece, né? É um legumezinho compridinho, tem um monte de carocinho dentro. Quiabo. Muita gente não gosta, eu adoro. Eu não gosto. Eu adoro também, Eu tia. gosto, tia, eu gosto. Isso. E olha outra palavra que vem agora, titica. Portuguesa? Português. Origem africana essa, titica. Mas tem o que é titica? O que é titica? A titica de galinha. Ah, tá. Ah, né? Nesse sentido aí de fezes de animais e tal, né? Agora vamos lá, origem. Vamos ver qual é a origem do mingau. Portuguesa? Portuguesa. Mingau é indígena. Indígena, mingau. É verdade. Mingau, né? mingauzinho. Agora, tia. Mingauzinho que a gente faz lá na panela. Oca, Eu como, tia, eu como. Ok. É bom, indígena. Essa também não tinha que errar. Oca, indígena. Isso. é bom me dar o dia. Peteca, Portuguesa. não. Peteca Indígena. também é indígena. E é, Indígena também. né, tia? Eles brincavam. É A indígena. peteca é aquele. Faz uma almofadinha assim, Com as penas, uma com as terrinha penas. dentro, né? E bota várias penas para jogar a peteca. Amendoim, Indígena? indígena, isso. E Niterói, Indígena. indígena. Niterói é uma palavra indígena. Paquetá, Indígena. Indígena. Eu já fui lá. indígena também. Oi? Lá, tia. Isso, eu também já fui várias vezes. Sirigaita Indígena? portuguesa. Sirigaita. Alguém sabe o que é sirigaita? Não, tia. Sirigaita seria o termo, assim, aquela pessoa, né? Principalmente feminina, né? Mulher, garota. É a sirigaita que sai toda cheia, querendo aparecer na rua. Entendeu? É a sirigaita. A blogueirinha. A sirigaita. Icaraí. Icaraí. Portuguesa. Indígena. Icaraí também é Já indígena. ouvi falar que é mesmo, tia. É, Que é africana e portuguesa, tia. isso. Eu coloquei dessa forma exatamente por quê? Porque nosso continente americano era todo povoado por indígena. Pitanga, indígena. Indígena também, pitanga, né? Então, são várias. São 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de origem indígena. Tia, eu tinha ouvido tanga. Não, é pitanga. Pitanga. A frutinha pitanga vermelhinha. Ah, tá. Tia. Eu já vi, eu já li, já. Agora, essa número 2, a número 2, ela são palavras de origem africanas. Todas são de origem africana. É para ser achada no caça-palavra. Eu vou deixar essa para a gente.
Tudo bem, não tem problema não. Eu vou deixar essas para eu colocar a correção lá na plataforma também, tá? Para a gente Eu não sabia. Tia, eu não para a sabia gente que tinha não na se alongar muito, para a gente continuar o nosso conteúdo. Tudo bem? Tia, Pode ser? tia, eu já Então, comi beleza. pitanga. Sim, eu também já, é boa. Ô, tia, Eu não Bom, sa- Ô, tia, eu não sabia que tinha esse dever na plataforma e eu vou imprimir. tá bom. Aí, Ô, tia Mariana que me avisou desse dever, senão eu não ia saber, não. tá bom, que ótimo. É isso aí, um ajuda o outro, muito bom. Bom, então, agora a gente volta aqui para a telinha para ver as imagens que eu coloquei, né? E aí nós vamos começar a conhecer um pouquinho mais desses 3 povos. Aí nós finalizamos aqui, agora nós vamos conhecer a civilização maia. Como eu falei, né? Presta atenção. Como eu disse, né? Eu coloco algumas informações aqui nas minhas imagens do livro e algumas complementações, Tia, tá? Oi. como você disse, pega tudo mesmo. Oi? Pega tudo, pega o México. Isso. Então, olha só, aqui nesse mapa que eu coloquei, nós vamos conhecer um pouco da civilização maia. Então, ó, lembrando, tudo aqui é América. Só que aqui está mostrando mais a parte da América Central, tá? Então, a gente tem aqui a América do Norte, a América Central, e a partir daqui, dessa pontinha aqui embaixo, já é a América do Sul, tá? Então, os maias, eles vão se localizar bem no meio. Depois nós vamos falar dos astecas, que já é mais acima um pouquinho. Pega um pedacinho do meio, mas já é mais a parte de cima. Fala. Então, tudo bem, né? Então, Maia está localizado aqui na parte do meio da América. Então, vamos ver aqui o que nós temos para os maias. Gente, olha só, quando tiver que colocar alguma coisa para vocês marcarem lá no livro ou acrescentarem, aí eu falo, tá? Não precisa ficar preocupado em estar acompanhando. E, professora, está diferente do livro. Não tem problema, não. Depois a aula vai ficar lá. Quem quiser, assiste novamente a aula com as imagens que eu coloquei, tá? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui na imagem. Então, vamos ver aqui. Os maias desenvolveram-se na região da Mesoamérica, né? Mesoamérica. Eu vou voltar nesse mapa, ó. Nós não falamos da Mesopotâmia? Sim. Da civilização. Então, Mesopotâmia era a região no meio dos rios. Meso quer dizer meio. Então, meio da América. Por isso, Mesoamérica, tá? Então, esse termo quer dizer meio da América, localizada na América Central, em regiões que correspondem atualmente, hoje, essa região tem uma parte do México, a Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras, são esses países, sendo que o México é uma partezinha do México. Em virtude de sua localização, os maias são também conhecidos como os povos mesoamericanos, né? Já que eles estavam na Mesoamérica, também são conhecidos como mesoamericanos. Tudo bem até aqui? Sim. Sim, tá bom. Então vamos lá. Nesse período que eles chegaram nessa região, esse povo realizou grande número de construções e a população que habitava
a região alcançou o seu pico, quer dizer, alcançou o seu máximo de crescimento, né? Muitas construções, eu peguei essa imagem, coloquei aqui, né? Essa é uma região, é uma foto, né? Vamos dizer assim, atual, ainda tem construções da região dos maias, né, que estão lá até hoje, algumas áreas já meio destruídas, mas ainda existem muitas construções ainda de Tia, pé. Oi. minha internet tinha caído. Minha internet não, minha luz. Ah, não tem problema não, pode sair, entrar de novo, eu aceito, não tem problema não, tá? Fica preocupado não, as coisas que acontecem mesmo. Se estiver tudo bem, não tem problema, tá? Aí, seguindo, os maias organizavam-se sob a forma de cidade-estado. Deixa eu falar para vocês aqui, professor, o que, que é isso? Cidade-estado. Aí eu botei aqui, o que significa que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma com governantes específicos cada um. Então, deixa eu explicar isso em outras palavras. Cidade-estados, deixa eu colocar aqui, que aí para vocês prestarem atenção. Cidade-estado costumo dar um exemplo bem para vocês entenderem. Vamos imaginar que Niterói e São Gonçalo são duas cidades-estado. O que seria isso? São dois municípios, né? Na verdade, são duas cidades, dois municípios. Cada um tem o seu governo, tem o seu prefeito, tem os seus vereadores, né? Mas de resto, praticamente são iguais. Hoje, né? Nesse período antigo, cidade e estado teriam essas características. Vamos colocar como se elas estivessem nesse período antigo. Cidade e estado. Então, o que seria isso? São Gonçalo e Niterói, cada um seria uma cidade-estado. Cada um ia ter o seu governante, ia ter sua moeda diferente uma da outra, teria também, às vezes, deuses diferentes, né? Produziam materiais diferentes ou plantavam, né, na agricultura, produtos agrícolas diferentes. Então, seriam duas cidades com vários fatos diferentes. Isso era uma cidade-estado. Deu para entender? Tia. Oi. Aí Fala, Rita. ele tem a própria moeda dele, mas quando ele morrer? Não, mas aí eu estou falando ele, no caso, a cidade. Eu estou dando um exemplo para vocês imaginar como se fosse São Gonçalo ser uma cidade-estado e Niterói fosse outra. Se o pessoal de Niterói viesse para São Gonçalo para fazer algum comércio, eles teriam que fazer um ajuste para trocar a moeda para negociar. Porque se tem moedas diferentes, né? Então teria uma casa da moeda para trocar, né, tia? Mas como não teria uma casa da moeda, vamos dizer assim, eles mesmo faziam uma assimilação de valores. Eles mesmo faziam isso. Fala, Mariana. Espera aí, Richard, deixa a Mariana primeiro. Fala, Mariana. Até hoje existe cidade-estado? Não. Bom, vamos colocar, não propriamente cidade-estado, mas um estado bem independente com essas características, com algumas dessas características, Mariana, a gente poderia dizer o Vaticano. O Vaticano, que é onde tem o Papa, onde o Papa mora, lá na Itália. Então, o Estado do Vaticano é um Estado independente de todo o país da Itália. Lá quem governa são as pessoas da igreja, não é o governante da Itália. Entendeu? Então, tá bom.
Richard ia perguntar? Não, é que meu microfone estava ligado. Ah, tá bom. Então, gente, a cidade-estado é só para a gente ter essa noção de que, né? Olha só, os maias se organizavam sob forma de cidade-estado. Tinham vários grupos maias que eles se comercializavam, mantinham contato um com o outro. Vários grupos pequenos, tá? De cidade-estado. E aí, quando eu coloquei aqui, ó, correspondia a uma entidade administrativa autônoma, autônoma seria por si só. Por exemplo, o camelô é um trabalhador autônomo. Ele trabalha para ele mesmo, ele não tem patrão, né? Ele é autônomo, ele trabalha para si mesmo. Fala, Davi. Teria um prefeito que comandaria tudo, só que não, na cidade. Na cidade. Isso. Seria mais ou menos isso. Tá bom. Mariana vai falar? Não. Não, né? Então, vou seguindo. Então, a cidade-estado seria essa. Aqui, eu citei algumas cidades-estado dos maias, né? Maiapã, Tikal, Chichen e Itzá. Professora, tem que guardar esses nomes complicados? Não, gente, não precisa se preocupar com nomes tão diferentes assim, tá? Só coloquei aqui para vocês saberem os nomes de algumas cidades-estados, tá? Bom, economia do Maia. Gente, economia é tudo que eles produziam. Ó, quando a gente fala, antes de continuar, a minha perguntinha aqui. Olha para mim, Milena. Olha para mim. Quando vocês trabalhavam no Fundamental 1 sobre os indígenas, qual era o alimento que sempre se falava que era um alimento indígena? Feijão. Feijão? Acho que tem outro aí. Milho. Acho que o que mais falava. Tapioca. Milho. É uma raiz. Guaraná? Milho, Não. tio. Mandioca. A mandioca. Mandioca. A mandioca, né? O aipim. Mandioca ou aipim, né? Então, a gente tem... geralmente se trabalha. E desse produto, a gente tem vários outros. Tem a farinha, tem o próprio caldo que se tirava da mandioca para fazer, tipo, como se fossem mingaus, né? Então, mas isso no nosso território brasileiro. Nesses povos que habitavam o restante da América, sem ser o Brasil, nós vamos ter muito em especial, gente, ó, o milho. O milho vai ser muito especial. Então, vamos chegar lá. Então, o que eles cultivavam? Algodão, mandioca, cacau e o milho. O milho, importante não só para alimentação, mas era um elemento sagrado. Então, o milho, eu coloquei aqui uma foto do cacau, né, que eles também tinham bastante plantação, e o milho, eles diziam que era um animal, era um alimento dos deuses. Tio. Oi. Porque nunca falam daquele negócio lá, que é uma bolinha verde. Nunca fala o quê, Richard? Daquela comida lá, que é uma bolinha verde. Com uma bolinha verde? É tipo milho. Ervilha, é isso. Aqui dos indígenas? É. Bolinha? Ervilha. Ervilha. Ah, tá. Ervilha. Até existiam alguns grupos que cultivavam, mas assim, era uma coisa muito pequena, não era em todo lugar que tinha isso, tá? Não era todo o povo que tinha. E isso vai ser, vamos dizer assim, desenvolvido, cultivado
Não exatamente nesse período que nós estamos trabalhando, mais à frente um pouco, tá? Nesse período que nós estamos trabalhando, tinha mais esse tipo de alimentação e esses produtos, tá? Por exemplo, quer ver uma coisa? A batata. A batata a que você faz a batatinha frita e tal, a batata, ela era de origem americana, né? Americana. E muitas vezes, acredito que alguns de vocês já tenham até escutado, que o pessoal fala assim: ah, vou comprar a batata inglesa. Aí o pessoal diz que a batata que faz a batatinha frita é batata inglesa. Alguém já ouviu falar? Eu. Então, Eu já mas ouvi. Tia, isso foi uma situação errada. É porque os ingleses, quando chegaram na América, não aqui na América do Sul, mas na América do Norte, que eles também foram fazer colônias lá, eles se depararam lá com cultivos de batata. E aí levaram essas raízes, né? Porque a batata é uma raiz, levaram para plantar também lá. E aí ficou conhecida na Europa como a batata inglesa. Tia, Mas é uma batata, a batata é nossa, é americana. tia, mas Entendeu? quando eles acharam, quem que tinha cultivado ali? Os povos indígenas que viviam nessas regiões aonde é hoje, onde pertence hoje os Estados Unidos. Haviam vários grupos na região. Tinha os Então, foi Sioux. os indígenas, não os americanos. Então, mas é americanos porque eles estavam na América. Nós estamos na América. Vê se a Né? batata Lembrar que nós somos um continente só, continente americano. Ok? Entendeu, Richard? Sim. Nós somos o continente americano. Só que a parte da América do Norte, onde se localiza hoje os Estados Unidos, também era toda habitada por vários outros povos. Nós vimos lá no início, até os Sioux estavam muito nessa região. E eles já cultivavam a batata. Aí os ingleses ficaram com a fama de batata inglesa. Mas a batata é daqui da América, ok? É bom a gente falar disso para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar ao milho. Então eu botei aqui uma foto, né, do cacau e o milho, né? Como eu disse, aqui essas espigas aqui, ó, vocês vejam que tem milho com um grão bem meio vermelho, amarelo de vários tons. Tem esse que tem, aqui embaixo tem um todo de milho preto, tem esse misturado. Existem vários tipos de milho. É porque aqui no Brasil cultiva mais esse tipo de o milho, amarelo, né, o tia? amarelo. Mas nessas regiões aí, eles ainda têm esses tipos de milhos, eles cultivam esses, Tia, assim, coloridos. tia, mas é o mesmo gosto? Sim, sim, é o Tia, mesmo gosto, agora só só tem tem dois. diferença só da cor. Você já provou, tia? Não, eu não provei, mas eu já Aqui li no a Brasil respeito tem, deles. Tem no Brasil, tia? Não, no Brasil não é muito cultivado esse tipo de milho, não, tá? Tia, eu só vi dois tipos, o amarelo e o branquinho. Isso, é. Então, esses outros mais avermelhados e esse bem preto aqui embaixo e esse misturado, eles ainda são cultivados nessa região dos maias e dos astecas também, tá? Podemos prosseguir? Então, aqui nós estamos falando da economia, o que eles produziam. O algodão, gente, era a produção quando a planta dava a flor, que é o próprio algodão, ele servia para fazer tecidos, para fazer a roupa. Ok? Posso seguir? Sim. Então, vamos lá. Então, economia, vimos aí o que era cultivado. Bom, aí passamos para os astecas. Passamos aí para os astecas.
A civilização azteca, olha só, no mapa, os maias lá no meiozinho e os astecas pegando essa parte que hoje é o México. A gente tem vários nomes bem diferentes O aqui, que é né? Mixteca? Oi? O que é Mixteca? Mixteca é uma outra região aqui, nesse período que os astecas chegaram nessa região, tá? Então, o nome México, eu vou falar quando comentar isso aqui. Daqui a pouco eu já falo. Mixteca é os astecas no México, né? Isso. É uma região, por exemplo, essa região aqui, essas que estão com letras maiúsculas, por exemplo, Tenochtitlan é uma região, era a região que era a capital do povo asteca, né? Todo estado tem uma capital. E a capital é onde se desenvolve mais, que tem comércio, que tem um movimento mais de pessoa, e aqui essa vai ser a capital dos astecas, tá? Então vamos conhecer um pouquinho dos astecas. Os astecas foram uma civilização pré-colombiana e desenvolveu-se na Mesoamérica. Na Mesoamérica, porque ele também pega uma boa parte do meio da América, igual os maias, tá? A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlan, conhecida por sua grandeza e localizada onde hoje, desculpa, fica a cidade do México, capital do México. Quer dizer, essa região é onde ficou, desde esse período antigo até hoje, a própria capital, onde é a grande cidade movimentada do México. Agora tem uma história bem interessante aqui, gente, sobre a chegada dos astecas nessa região. Olha só, eu vou ler e vou explicar. Originários dos povos mexicas estabeleceram no Vale do México, após avistarem um presságio dos deuses. Então, o que é isso? Deixa eu contar aqui para vocês. Esses povos, esse grupo chamado Asteca, antes eram vários outros grupos, inclusive um deles eram chamados de mexicas. Então, os mexicas e vários outros povos estavam caminhando, né? Eles estavam pela América, mas aí eles estavam procurando um lugar, igual os hominídeos na pré-história. Eles estavam procurando um lugar. Né? Isso, procurando um lugar para ficar. E aí eles chegam nessa. Tinha uma história, vamos dizer assim, uma lenda. Esse povo tinha uma lenda que ele dizia o seguinte, a história deles. Quando vocês avistarem uma águia, né, um animal grande, com pousado numa determinada planta, será aquele local que vocês vão ficar. Vai ser o local que o Deus deles, Quetzalcoatl, vai dizer que é ali que eles têm que ficar. Aí, olha que... presságio dos deuses, né, tia? Isso. Aí, o que aconteceu? Quando eles estavam caminhando nessa região, eles avistaram, né? Porque no México tem uma região meio de deserto também, né? Quando vocês vê filme que se refere na região do México, a gente percebe uma região meio desértica, né? Tem o deserto também. Foi o México que criou a pimenta, né? É o que, Richard? Foi o México que ficou fazendo pimenta, né? Desenvolveu também, né? Vou chegar lá quando a gente falar de economia. Aí, o que aconteceu? Quando os povos estavam chegando nessa região, avistaram em cima de um cactus. O cactus é aquela planta meio grossa, assim, cheia de espinho, que igual tem no Nordeste. E aí, quando eles chegaram nessa determinada região, eles viram uma águia
pousada num cactus. E essa águia tinha uma pata segurando uma cobra e a outra cobra, o restante da cobra estava no bico. No bico. Então, quando eles viram aquilo, eles falaram: olha, é o nosso Deus que está mandando essa mensagem. É aqui que nós temos que ficar. E esse símbolo eu não coloquei aí, mas depois eu vou mostrar a vocês, eu boto para outra aula. Ficou como símbolo da bandeira do México. A bandeira do México hoje é uma bandeira branca com esse símbolo no meio da bandeira. Posso pesquisar? Peraí. E E aí, Miguel tá me mandando que ele não tá conseguindo mais entrar. tá, infelizmente aí eu não posso ajudar, porque é a internet de cada um, aí vocês pedem para ele, peça para que ele veja a aula depois, gravada lá na plataforma, tá, gente? Quem não conseguir, tiver problemas, depois entra na plataforma e assiste a aula novamente. Por isso que ela fica gravada para esses probleminhas, tá bom? Então, Acabei de pesquisar, é mesmo, tia. a bandeira do México, ela tem esse símbolo. É bem legal esse símbolo. E aí, como um dos povos que chegam na região era os mexicas, e aí deu-se o nome depois, bem depois, de região do México, que era o povo mexica que chegou na região. Por isso ficou esse termo mexica. Mas os povos todos juntos, eram vários povos, né, que se organizaram dando um nome só para todos os povos, para os mexica e os outros também, chamado Azteca. Tia, agora vendo aqui mesmo, ele Oi, tá, Davi? ele tá no cacto Isso. e ele tá segurando uma cobra na boca. Isso. Então, era a mensagem. E aí você vê como foi interessante que depois, muito tempo depois, quando a região se organiza como um país, eles colocam isso como símbolo da história do início da civilização, tá? É bem interessante. Bom, então vimos aqui sobre eles, né? Vamos lá, seguindo. Religiosidade asteca. Como que era a religião dos astecas? Eles eram politeístas, já falamos disso aqui. Alguém lembra? Eu sim, eles acreditavam em muitos deuses. Isso, vários deuses. Nós vimos na Mesopotâmia, nós vimos no Egito. Então, são várias civilizações que têm vários deuses, né? Então, eles eram politeístas, e eles acreditavam que os sacrifícios humanos eram vitais para o funcionamento do sol. Gente, tem. Oi? Ele matava as pessoas? Sim, deixa eu. Mas peraí, Nath. Não matavam, eles faziam sacrifício. Isso. Mas deixa eu colocar aí que não era. Fala, Tiago. Tá falando aqui com minha avó. Ah, tá. Olha só, não é simplesmente pegar as pessoas e matar a troco de nada. Primeiro, quando eles guerreavam com outros povos, eles pegavam alguns, né, prisioneiros e escolhiam um deles para ser sacrificado. Por quê? Porque eles acreditavam no grande Deus Sol. O Sol era um Deus para eles. Por quê? O Sol é que dá vida. O sol nos fornece a vitamina D, né? A gente pegar todo dia 15 minutinhos no sol para ativar a nossa vitamina D.
Claro, tem remédio para comprar? Tem, mas a gente tem ele de graça. É só ficar no sol, né? E aí, o sol, através do sol, é que a planta também faz o quê? A fotossíntese, né? Retira o gás carbônico e solta o oxigênio. Então, tem todo um processo que está envolvido o sol. Então, para eles, o sol era o grande Deus. E aí, o que que acontece? Eles acreditavam que fazendo um sacrifício, né? Não era todo dia, né? Não sei dizer a vocês há quanto tempos, né? Quantas vezes era feito o sacrifício. Não era uma coisa muito assim, não era todo mês, não era toda semana, mas de vez em quando eles faziam sacrifício, que levavam a pessoa até o alto da construção, né? A pessoa deitava lá e o chefe religioso, né, matava aquela pessoa, enfiava uma faca no peito, abria e tirava o coração da pessoa para ofertar ao Deus Sol. Que Eles nojo. eles acreditavam, tá, gente? Tia, onde eles botavam o coração? Eles acreditavam que fazendo esse tipo de sacrifício, derramando o sangue, ofertando o coração ao Deus Sol, o Deus Sol iria dar a eles uma boa produção de alimentos. Ô, tia, mas onde eles botavam o coração, tia? Tinha, no caso, eu não sei se coloquei aí para vocês, eu acho que não coloquei, mas eu vou anotar aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pegar umas imagens e aí ainda mostro a vocês na próxima semana, tá? Eu vou mostrar a vocês sobre essas imagens, que são os templos, né? Que ainda existem, só um instantinho, Nath. Existe até hoje esses templos na região, e a parte mais alta era onde fazia os sacrifícios. E aí do lado tinha como se fosse uma cuia, né? Um lugar assim, onde ele colocava o coração. Gente, às vezes tirava o coração da pessoa, ele ainda estava batendo. Depois é que ele ia parando de bater. Né? Aí a gente precisa. O coração da gente quando estiver batendo. Por que nojo? Você tem coração, não? Richard, mas aí cada pessoa vê de um jeito, né? Então, aí é o modo de pensar de cada um. Mas aí, se ele vê de outra forma, Eu vejo filmes disso, cara. Professora. E aí o corpo, onde te colocavam? Então, aí o corpo, depois de algumas horas, ele era levado para ser enterrado, né? O coração ficava ali alguns dias ainda, né? Lógico que depois eles pegavam aquele coração, colocavam dentro de algum recipiente para, entre aspas, né, guardar, porque foi ofertado ao Deus Sol. eu pensei que eles comiam o corpo. Não comiam o corpo, não. É canibal agora, gente? Peraí, gente. Peraí, um minutinho. Um de cada vez. Peraí, um minutinho. Ó, os indígenas que geralmente comiam o inimigo eram os tupinambás que se localizavam aqui no Brasil. Esses, ele comia o inimigo capturado, aquele mais valente, né, de quem ele estava guerreando, do povo, eles pegavam, não matava de imediato, não. Tinha o dia Mas como certo. comia? Sim, peraí. Tinha o dia certo. Existem canibais, né, ainda? Existem Oi? canibais ainda. Existem canibais ainda. Mas não comem pessoa, né? Peraí, gente. Deixa que eu vou falar os termos, tá, Nath? Peraí. Aí o que acontecia? Esses indígenas no Brasil, os tupinambás, eles marcavam o dia certo, não era, capturou na guerra e vai lá e leva. Então, primeiro, era o mais valente, tinha o dia certo,
que eles iam ver se o tempo estava bom, porque o sol, a chuva, tudo era um Deus para eles. Aí ele iria matar aquela pessoa, ele iria cortá-las em pedaços para cozinhar, para a aldeia comer. Por quê? Porque eles acreditavam que comendo um pedaço daquele ser, eles iam adquirir, gente, a força daquele guerreiro. Só por Aí isso, fica mais forte? né? Nossa, Eles acreditavam. Não ficava. Não Eles achavam você ficava, né? deve matar uma pessoa só pra ter força, era só malhar. Mas tia, nós estamos falando de muito tempo atrás. Ô, Isso tia. não era, né? Não acontecia isso. Fala, Richard. Mas como assim? Eles comiam, eles esquentavam a carne? Não, fazia como se assim, botava como se fosse. Cozinhavam em panelas, ou então botava como churrasco, assim, lá, né? Então, mas era o que eles acreditavam, gente, naquele período antigo. A gente está falando, ó, de antes de Cristo, assim, há 50 mil anos atrás. Tá? Richard, liga só o microfone quando for perguntar, porque senão fica dando barulho. Então, Professor, a maneira deles pensarem era dessa forma. Fala, Yasmin. o sacrifício humano também já foi feito, tipo, naquela época de faraó e tudo mais? Ou era só modificação também? Não, aí você está falando mumificação, era no Egito, tá? Lá no Egito É. que fazia isso. Esses povos americanos que nós estamos falando, eles não tinham esse processo de mumificação. Depois eles Não, simplesmente. eu tô falando se lá na época do faraó eles faziam o sacrifício humano também. Não tem muito tipo esse dos astecas, não. Ô, tia, Tá bom? Fala, Richard. e nas pirâmides, às vezes, tinha as armadilhas, né? Nas pirâmides de quem? Dos astecas? Não, os faraó tinha pirâmide que às vezes guardava tesouro. Aí tinha armadilha. Sim, algumas sim. Mas vamos pensar que nós agora estamos falando de América. Agora a gente não está falando do Egito, tá? Para não fazer confusão, tá bom? É só esse detalhe. Então, nós estamos aí conhecendo esses povos que tinham esses hábitos aqui na América, tá bom? Então, é uma coisa para a gente entender. Então, a religião era o politeísmo, tá? Né? Acreditavam em mais de um Deus. A religião era típico da região, né? Da região deles, e incorporou elementos característicos da religião de outros povos. Quer dizer, a gente tem aqui, ó, alguns deuses sendo representados. Aí no livro de vocês, ó, na página 292, ó, aqui embaixo, tem alguns deuses, ó. Esse segundo aqui, Quetzalcoatl, é a serpente emplumada, divindade da vida, da morte, da fertilidade e da ressurreição. A história da chegada deles era segundo a história desse Deus. Ele é que teria colocado o cactus com a águia ali como mensagem para o local onde eles iriam ficar. Então, aí você tem alguns deuses, tá? Tudo bem, gente? Posso prosseguir? Pode. Pode? Pode. Né? A gente tem tanto essas imagens que eu coloquei aqui como as que tem no livro, a gente observa que é muito desenho, muitas cores, né? Quase não identificamos exatamente como um ser humano, né? Uma misturada de vários itens, certo? Bom, ainda falando dos astecas. É diferenciado, né, Oi? tia? É diferenciado. Aí nós temos
a organização militar e o comércio. Então, como é que era nos astecas a organização militar? Tinha um exército composto por homens bem treinados, sempre dispostos a conquistar novas terras. Aqui vocês observam, são 2 guerreiros com roupas diferentes. E olha, eu vou separar algumas imagens para vocês para a próxima semana. Fala. Tia, a roupa que o segundo está usando é feita por uma onça, né? Isso. Mataram uma onça. Então, nós não falamos da águia pousada no cactus? Sim. Então, a águia passa a ser uma representação do Deus. Então, muitas roupas, muitas esculturas, nós vamos ter de águia. Esse primeiro guerreiro, ele tem na cabeça como se fosse um desenho de uma águia. Tia, mas não defende nada. E o segundo, de um jaguar. O jaguar é como se fosse uma onça. E aqui Eu já ouvi também. falar dele. Então, ele também. Porque o jaguar é um animal forte, muito ligeiro. Então, eles também têm essas ligações com os animais. A águia, porque foi a mensagem do Deus dele para que eles ficassem na região. Então, vão ter muitas esculturas, até hoje, no México, a região onde foi habitada por esses povos, encontra-se muitas esculturas, eu vou mostrar isso para vocês na próxima semana, de águias e também do jaguar. É muito interessante. Tem um vídeo que mostram uma área de um museu do México mostrando várias roupas e esculturas com referência a esses 2 animais. Então, vocês podem perceber, agora, eles estão vestidos dessa forma, com as cabeças representadas, os animais, por quê? São grandes comandantes, são comandantes de guerreiros. Caso seja atacado, eles vão fazer o comando. Eles têm o conhecimento, a força, tá? E aqui o comércio. Olha essa imagem, né? É um desenho e representando como era o comércio. O intenso comércio existente em grandes cidades astecas evidenciava a diversidade dos gêneros produzidos e a riqueza desse povo. Então, você pode ver, parece uma feira. Era assim mesmo o comércio. Então, naquela cidade que eu falei que era a capital, Tenochtitlan, acontecia esse grande comércio, né? Então, alimentos, potes de cerâmica, alguns feitos de palha. Oi. Será que tinha roupa? Roupas para vender? Sim. Sim, quando não tivesse roupa, também teria o tecido. Tia, sua aula vai até 11h20? Não, a gente vai acabar agora. 10h20. Isso. Tá bom? Então, nós vamos observar que tem uma construção aqui, aonde também dentro havia vários comerciantes e em volta também, Lá atrás, no final, estão percebendo aqui onde eu estou passando o cursor? Tem a sombra de uma pirâmide. A pirâmide construída pelos maias, incas e astecas, gente, olha só, voltei lá nos maias, mas eram todas construções desse mesmo tipo. Os 3 povos construíam pirâmides assim, como se fossem escadarias. Então, todos 3 tinham esse tipo de construção. Era uma característica. Oi. Sobre o comércio, como naquela época não tinha dinheiro, como é que eles, compravam as coisas? Era troca de alimento. Isso, através do chamado escambo, a troca de produtos.
eu tenho alguma coisa, eu tenho vamos dizer que eu tenho milho sobrando, mas eu quero comprar cacau, né? Aí eu vou lá e levo e troco. Deixa eu contar uma outra novidadezinha. Vocês acham, só para a gente fechar agora, vocês acham que o chocolate vem da onde? Do cacau, evidente, mas de que país? Brasil? Sei, tia. Portugal? É Suíça e tal, né? Por aí vai. Então vamos lá, para a gente fechar a aula. O cacau, quem vai desenvolver a bebida com o cacau são os astecas. Eles pegavam aquelas sementes que está ali dentro, vamos lá ver, visualizar novamente aqui, ó. As sementes que estão aqui, tirava esse gominho branco, as sementes eram moídas, eles moíam a semente, né? Socavam, né? Botavam num pote e socavam as sementes até ela virar pó. Até ela Trituravam. Como não tinham máquinas para isso, eu estou falando que eles socavam ela para ficar bem pozinho, botavam água e bebiam. Só que Como o a gente faz cacau com alho. o cacau puro, se você for comprar no produto natural, ele é muito amargo, gente. Vocês não têm noção. O cacau puro, a semente do cacau moída, é muito amarga. Aí, E o pior é que eles comiam o cacau puro, né? O colonizador, o português e o espanhol, depois, quando eles vêm para a América, né, os portugueses chegaram aqui no Brasil, os espanhóis vão chegar nessas regiões, ficam encantados com aquela bebida, mas acham a bebida muito amarga e levam esse tipo de produto, o cacau, para a Europa, e lá eles vão acrescentando outros ingredientes. Vão botando açúcar, vão botando leite, e aí vai dando um sabor diferenciado, né? Aí, aqui, só fechar aqui esse comentário, Yasmin, só um minutinho. Aqui, nos astecas, ele, além de triturarem o cacau, ficar um pozinho muito amargo, eles acrescentavam, às vezes, pimenta. A pimenta junto. Então, ficava uma bebida amarga e muito ardida. Mas era assim que eles gostavam, né? Então, o chocolate era dessa forma, gente, que era falado, ó. Chocolate. Olha aí no chat. Era assim que era escrito. Jura, tia? Chocolate com X, meu Deus. Aliás, até ainda escrevi errado. Chocolate. Assim. Chocolate. Pior ainda, tia. Então, gente, para a gente perceber que chocolate foi uma invenção dos americanos, dos astecas, levaram para a Europa e aí foram fazendo várias experiências e acrescentando vários outros tipos de produtos, né? Quer dizer, olha aí, mais uma novidade para vocês. Além de conhecer os milhos diferentes, vocês também agora sabem da história do chocolate. Tá bom, gente? Então, estamos aí já passando a nossa aula, né? E espero vocês. Quem não fez a atividade da folhinha, vai na plataforma lá e dá uma olhada para fazer. Fica aí guardado como conteúdo complementar também, tá? Semana que vem a gente termina os astecas e aí vamos conhecer os incas, tá bom? Quem tiver a curiosidade de olhar lá a bandeira do México, ok? Tia, eu pesquisei no Google, até mandei o site para eu gravar. Tá. Professor, Gente, oi. você já deu Peraí, fala aí. Tia, já pode sair? Que Sim, povo gente, já estamos passando da hora, tá? Agora aquele momento de todo mundo ligar a câmera para me dar tchau. Cadê? Agora é a hora de dar o tchauzinho, pessoal, para eu ver todo mundo. Cadê? eu não consigo. Tá bom, então. Beijo. Tchau. Professor, você já deu presente?
A presença, vamos ver. Eu acho que ficou faltando alguém. Eu botei Alexandra, Ângelo, Davi, Giovana, Isabela, João, Josias, Cailane, Maria Eduarda, Mariana, Miguel, Milena, Pedro, Richard, Tiago e Yasmin. Alguém faltou? Maria Eduarda. Não. Maria Eduarda. Coloquei Maria Eduarda. Esse que está escrito aí, Luquinhas. Quem é Luquinhas? É Lucas Miguel, tia. Ah, Lucas Miguel. Tchau, tia. Tá bom, então, Lucas Miguel. Tiago também estava aí, né? Tá. Tá bom, gente. Até semana que vem. Beijos. Beijo. Tchau. Professora,